Olá, boa noite. Começa nesse exato momento a transmissão ao vivo pelo Facebook Live do Portal de Notícias Agora RN. Nós estamos mais uma vez trazendo o debate político das eleições deste ano para conhecimento do público que acompanha as redes sociais do Portal de Notícias Agora RN e que também acessa o portal diariamente através do endereço eletrônico www.agorarn.com.br. Vamos falar sobre eleições de 2016 na capital do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, nós temos a satisfação de recebermos nos estúdios do Agora TV o vereador Marcos Antônio, do PSOL. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação. Boa noite aos telespectadores que nos assistem, o internauta, aqui nas câmeras do TV Agora RN. É uma satisfação voltar aqui, estamos à disposição para fazer esse debate e levar informações de qualidade aos telespectadores da TV Agora RN. Obrigado, vereador. Vereador, uma eleição muito rápida, né? Uma campanha muito com um prazo muito curto para acontecer. Estamos aí a 16 dias, né, de saber aí o voto do natalense, tanto para prefeito quanto para vereador. O que é que o senhor tem achado da campanha até agora? Olha, a gente tem uma campanha muito boa, uma campanha assim, muito calma, né? Falando no ambiente. É uma campanha diferente e que, assim, nós estamos gostando do ritmo de campanha, Alex, porque é uma campanha que está propiciando que você vá direto ao eleitor. Não fique com aquelas showbiz que existia antigamente, carreata, isso não está atraindo a atenção do eleitor. O que está fazendo com que o eleitor se manifeste é você o procurar. Nós estamos fazendo uma campanha completamente diferente, estamos fazendo a campanha do contato, a campanha da família, estamos indo dentro da casa das famílias, promovendo reunião todos os dias, 2, 3, 4 reuniões e pelo menos na minha parte, no sentido, um ambiente muito bom. Não, em nenhum momento fui recebido com hostilidade, como narra alguns políticos. Agora, o público está manifestadamente externando uma rejeição muito grande ao profissional da política, né? À velha política, às oligarquias, ao que sempre existiu, esses nomes que estão aí há 20, 30 anos e que tiveram todas as oportunidades de demonstrar que queriam fazer alguma coisa pelo povo e não fez. Não é um pouco contraditório essa afirmação, vereador? E já é meu papel aqui contestar um pouco. Se ter uma afirmação como essa do senhor, de que o povo está contestando a política velha, a política antiga, a política tradicional, a velha política, as oligarquias, mas ao mesmo tempo as pesquisas estarem indicando aí o prefeito Carlos Eduardo Alves, que pertence a uma família tradicional na política do Rio Grande do Norte, a família Alves, está liderando as pesquisas? Olha, é indiscutível que existe, certo, uma liderança do Carlos Eduardo. Afinal de contas, o povo tem no imaginário popular, tá certo, aquele cenário caótico que ele recebeu o governo e conseguiu alguns avanços em algumas áreas, notadamente na área de limpeza pública, na área de pavimentação, melhorou, mas outras áreas estão muito aquém. Na área de saúde, principalmente, é um caos. Na área de educação também não temos nada a comemorar, que o INDEB saiu agora e o Rio RN caiu mais uma posição. É o segundo pior, tá certo, do país. Então nós não temos o que comemorar. Agora, essa contradição, tá certo, dizer assim que a gente encontra manifestamente uma rejeição da velha política e das oligarquias e um dos componentes dessa oligarquia está liderando, isso tem uma explicação. É que o eleitor ainda não associou o senhor Carlos Alves à família Alves, né? Não associou esse governo, que é o mesmo governo da Lava Jato, né? Ele é primo de Henrique Eduardo Alves, é primo de Garibaldi, né? Ele tem na família dele o
Walter Alves, que é deputado federal, todos eles implicados na Lava Jato. E o povo está esquecendo essa ligação, não está fazendo essa ligação dele com o velho, ou seja, está enxergando, tá certo, que ele é um velho, mas está com uma capa de verniz de novo, então não está se travestindo, mas a administração é a mesma. Eu queria aqui dizer ao seu eleitor, ao eleitor de Natal, que não pode se confundir, tá certo? Os cegos com quem tem um olho, quem é caolho. O senhor Carlos Eduardo é um gestor caolho. Por que é que ele se revelou? Por que ele se destacou? Porque quando ele assumiu os governos, tá certo? Nós vivíamos num mundo de cegos. Então, uma terra de cegos, onde tinha assim, uma gestão desastrada, uma gestão, vamos dizer, demolidora dos serviços básicos do Estado, ele retomou, e qualquer um que retomasse e fizesse qualquer pouquinho, né, avançasse pelo menos 1 milímetro, como foi avançado em algumas áreas, logicamente que o povo fica naquela, vamos dizer, pensamento, né, se introjeta que ele foi um salvador da pátria, né? E a gente não vê que é bem assim, porque, por exemplo, no outro governo Carlos Eduardo, quando ele não tinha o apoio da máquina federal, da máquina estadual, e que ele estava sozinho, ele era um desastre. Chegou a de impopularidades aqui terrível, né? Então, agora, nesse novo governo, como ele pegou terra de ninguém, né? Pegou terra arrasada, lógico que ele se sobressai em algum ponto. Agora, aquele morador que está lá na periferia, que eu converso com ele na sua casa, que vai para o posto de saúde às 3 horas da manhã para pegar uma ficha e não pega, o eleitor lá de Felipe Camarão, por exemplo, que eu tive lá no Promora 3, e que sequer tinha médico, os 2 médicos, o único médico que tinha era 2 clínicos geral, e estavam de licença, e o povo passando necessidade, tendo de retornar. O povo que está na fila para fazer uma simples cirurgia, uma intervenção cirúrgica de cálculo renal, que esperou 2 anos e 9 meses, o povo que está lá no memorial, tá? Que está há 50 dias, 40 dias esperando para fazer uma cirurgia traumatorpédica, de uma perna quebrada, de uma bacia quebrada, de um braço quebrado, esse povo com certeza não vai botar a cara em Carlos Eduardo e não tem essa avaliação. O mesmo povo que está nas paradas de ônibus, sendo debaixo de sol e chuva, esperando os 40 minutos, 1 hora, pelo ônibus lotado. Esse povo com certeza não vai votar em Carlos Eduardo, porque ninguém é masoquista. Ninguém vai gostar de permanecer no sofrimento. Agora, é fato, tem uma parte da população que vê no governo Carlos Eduardo, que inclusive não foi prejudicado com ele, e só foi favorável, né? Uma parte da população. Então, a contradição é essa, Alex. É bem nítido isso. É que tem setores ainda da população que enxerga Carlos Eduardo como um bom gestor, porque pegou a terra arrasada de Micalo e fez alguns avanços. E também não o associa que ele é das velhas oligarquias. Ele é metido a novo, né? Ele é metido a novo, mas sendo velho. Ele representa tudo que é atraso das oligarquias governantes. Ou seja, privilégio e regalias para eles e para os amigos deles, e para a população, a grande maioria da população, migalhas e restos. É isso que sobra para a população. Vereador Marcos Antônio, e os candidatos, os demais candidatos, né? O senhor avaliou um pouco aí a questão envolvendo o prefeito Carlos Eduardo, que é o líder das pesquisas até agora, mas os demais candidatos, como é que o senhor avalia? O partido do senhor tem um candidato, que é o Roberto Paulino, mas existem outros nomes aí, mais 5 nomes na disputa, né? Sim. E qual a avaliação que o senhor faz aí? Temos o Kelps, temos a Márcia Maia, temos a Rosália, né? Temos o Freitas Júnior, além do prefeito Carlos Eduardo, Roberto Paulino. Isso. Olha, eu enxergo alguns candidatos até preparados. E o Mineiro, esqueci de citar o 7º, que é Fernando Mineiro. Alguns candidatos até bem preparados, tá certo? Até com condições.
Agora, o grande problema de alguns candidatos é a falta de compromisso com aquilo que ele está dizendo. Entendeu? Porque uma coisa é você ter competência, você tem até competência para realizar. Agora, outra coisa é compromisso com aquilo que você está dizendo que vai realizar. Você dizer, por exemplo, que vai construir um hospital, tá certo? Geral, que você vai fazer umas clínicas pediátricas, entendeu? Um hospital pediátrico em Natal é uma coisa, e você realizar é outra. Se você tem um compromisso e preza pela sua palavra, o que poucos políticos fazem, você promete e realiza. O grande problema aqui é que o histórico é prometer e não fazer nada. Porque a propaganda do senhor Carlos Eduardo é uma imensa ilusão. Ele falou, por exemplo, no programa dele, que ele tinha feito realizado a reforma da área do Panatins 1. A área do Panatins 1 está caindo aos pedaços. O campo totalmente deteriorado, as grades todas arrombadas, os bancos quebrados, entendeu? Inclusive até as academias da terceira idade também, tudo arrebentado. A escolinha de música, a escolinha que tinha lá profissional também fechado, inclusive com a nova novidade, né? Que ele disse que agora é o homem da saúde, né? Mas ele está fechado agora, nesse instante, o posto de saúde do Panatins 2. O pessoal está sendo atendido de improviso lá num prédio que tinha sido condenado lá na área de lazer. Então a área de lazer foi transformada em atendimento posto de saúde, entendeu? Ele falou também que iria, né, agora implementar a reforma agrária. O que é a reforma agrária, pessoal? Regularizar a situação da sua casa e do seu imóvel, que faz 8 anos, 6 anos que ele fala isso, que é prioridade. Na mensagem na Câmara, ele, entendeu, prometeu que agora ele não entregou um título. E olha que o primeiro decreto executivo de regularização fundiária, que é de Mãe Luísa, é de 1995. Ele não só não fez, como ainda teve o despautério e a mesquinharia de vetar o nosso projeto. Um projeto que dava celeridade ao sistema e reduziam os custos de você ter acesso à escritura pública. Então, tudo é muito falatório e, infelizmente, as pessoas não têm tempo de se informar, às vezes, porque está trabalhando, passa o dia todinho envolvido nas suas atividades e muitas vezes quando chega em casa sequer, às vezes o cansaço bate, ele vai dormir, acorda de novo para trabalhar, fica um pouco desinformado e às vezes ainda cai na balela. Agora, quem está indo ao posto de saúde, quem está usando a escola pública municipal, essa ilusão não tem. Nós tivemos lá no posto de saúde Bela Vista, que foi o único da Zona Norte de Natal, que foi totalmente reconstruído desde o alicerce. Foi uma luta nossa, foi uma emenda orçamentária que nós colocamos, foi um requerimento que nós colocamos, e a população se envolveu, de tal ponto que foi para a rua, lutar. E foi assim, com luta, que o senhor Carlos Eduardo conseguimos, entendeu? Vamos dizer, dobrar ele e ele realizar o posto. Mas, por exemplo, os outros postos onde a gente não conseguiu fazer essa luta, do Jardim Progresso, está no alicerce. O do Planalto sequer foi feito a terraplanagem do terreno. Então, é tudo uma falácia. É muita, vamos dizer, muita farofa e pouca carne, como diz o Matuto lá na nossa linguagem. Verdade. Vereador, e a disputa pela Câmara Municipal de Natal, como é que tem sido, né? O senhor falou um pouco no início dessa entrevista, como é que tem sido a receptividade, que diferentemente de outros nomes, o senhor não tem encontrado tanta rejeição, que está sendo bem comum em função da classe política estar bastante desgastada de um modo geral no país. Qual a avaliação que o senhor faz da disputa pela Câmara Municipal? Qual a Câmara que vai resultar das eleições do próximo dia 2 de outubro? Olha, Alex, eu tenho duas posições sobre a questão da eleição na Câmara Municipal. Uma de esperança e uma outra um pouco pessimista. Desde que eu entrei na campanha de reeleição,
a perspectiva e a esperança é que esses escândalos sucessivos e o envolvimento de toda, praticamente de quase toda base política do nosso município, do estado, todos eles, de uma forma ou de outra, têm aliados, entendeu? São do partidos ou, no mínimo, já foram anteriormente aliados de gente que está metida em corrupção, está metida na Lava Jato, em sucessivos escândalos. Então a gente sempre vai para a eleição com a esperança de que o povo de fato vai dar um voto diferente. A gente tem visto, vamos dizer, um silêncio muito grande do eleitor. Só para você ter uma ideia, na última pesquisa, feita por mais 51% do eleitorado não tinha escolhido o candidato a vereador. E outros, me parece que 6 ou 7%, manifestava que não ia votar em ninguém. Então, isso é preocupante. Ao mesmo tempo que esse 51 pode fazer história, esses 51 que não se definiram, se definir por nomes que realmente foram para a Câmara e demonstraram que de fato tem compromisso com o povo, de fato quer trabalhar, de fato quer construir uma nova forma de fazer política, sair desse balcão sujo de negócio, dessa falta de compromisso com o povo, desse egoísmo, tá certo? De você fazer política para si, só olhar o seu umbigo e o resto, tá certo? Que só se preocupa com depois de 4 anos na próxima eleição. Eu acredito ainda que nós vamos ter bastante novidade, tá certo? A gente percebe que há uma rejeição aos velhos da política, aos velhos profissionais. Logicamente que a gente não pode ter certeza disso, porque o fator econômico ainda é muito forte na campanha, né? O fator é um dos fatores que pode te levar a êxito numa campanha, mas é um fator forte, né? Você tem os outros fatores, carisma, entendeu? Você tem respeitabilidade, honorabilidade, você tem o compromisso, honrar os seus compromissos, competência, trabalho, mas a questão do fator econômico ainda influencia na campanha. Infelizmente, não sei quando é que a gente vai sair desse ciclo vicioso, Alex, que a gente parece, tá certo, com um cachorro brincando com o rabo, costumo dizer, né? O político não dá nada para a população, lhe nega os direitos básicos, o acesso à saúde, à educação, para ela ficar na dependência do político, né? Do clientelismo, ou seja, dele a ponto do eleitor precisar, por exemplo, de um óculos de grau, de uma prótese, de um exame, de uma cirurgia, de uma ambulância para carregar ele, o ente querido dele doente. Ele fica, vamos dizer, numa dependência de ter uma bolsa de estudo, de ter um cursinho gratuito que deveria ser dever do Estado, um gratuito de qualidade, sem se estar dependendo de nenhuma ação individual de outro político. Então, ele cria esse ciclo vicioso de dependência, torna o eleitor cliente dele, e quando chega na eleição, ele vai fazer isso em troca do voto. Entendeu? Então o eleitor fica criticando, mas voltando para o mesmo ponto. Por quê? Por conta da necessidade. Ou seja, é aquela política do velho político que ele gera a dificuldade para vender a facilidade. Perfeito. Vereador, essa semana nós tivemos um fato da mais alta gravidade no sentido da repercussão política que ele teve, que foi a denúncia do Ministério Público Federal envolvendo o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e mais 6 pessoas. Como é que o senhor avalia, qual a posição que o senhor tem e a análise que o senhor faz desse fato aí? Olha, esse fato, se a gente assistir toda a reportagem, tanto do Ministério Público como a de Lula, a do Ministério Público, eu achei ela muito sem subsídio, sem substância.
esperava-se que o procurador dissesse assim, nós estamos aqui indiciando e vamos provar que, de fato, o senhor Inácio Lula da Silva e o PT fizeram crime. Está aqui as provas. A vinculação dele com fulano é tanto, é tudo isso. Ele recebeu tanto isso. Ele, de fato, é o proprietário lá do sítio de Atibaia, do apartamento do Guarujá, de Irajá, não sei, entendeu? Mas, de fato, frustrou, eu acho, que o público. Porque o que nós queremos é que, em se acusando, demonstre cabalmente com as provas, com documentos principalmente, que aquele fato é verdade, é verídico. Mas assim, eu revi até 2 vezes a entrevista, a exposição do procurador. E assim, tinha momentos que me parece que eles estavam meio que perdidos, ou seja, denotava-se uma falta de competência e perícia na investigação, para buscar os elementos de fato que corroborassem aquela tese que está defendendo. A tese é, o seu Lula um capo, né, de um esquema de corrupção política no país. E nós vamos agora demonstrar cabalmente. Está aqui. Demonstraram um fluxograma, um organograma, né, mas o organograma todo ele, vamos dizer, em cima de evidências, tá certo? Que não são comprovadas. Porque é muito fácil deduzir, Alex. Por exemplo, eu posso dizer desse jeito, olha, o senhor Carlos Alves, da oligarquia Alves, tá certo? Ele é do esquema do primo Henrique. Eu poderia dizer isso. Olha, são primos. É lógico que eles sendo primos, sendo amigos, desde a infância, sendo político, participando do mesmo grupo político, participando do mesmo governo, eles têm uma ligação e tudo que o Henrique faz, o Carlos Alves também sabe e não fez nada. Então, ele é parte. Então, isso é o quê? São suposições, são deduções. Agora, daí até que eu pegue aquilo e transforme num fato concreto, aí eu tenho que buscar as provas materiais. Aonde estão as provas materiais? Que até o momento o Ministério Público não apresentou. Por exemplo, a Polícia Federal divulgou há pouco tempo, comprovadamente, que na investigação dele a conclusão era que Lula não é o proprietário do apartamento. Isso foi divulgado pela Polícia Federal. Aí agora quer dizer, eu penso, nós estamos passando por um momento delicado, aonde nós vemos com bons olhos o avanço de se investigar as autoridades, de se prender, de se caçar, entendeu? O corrupto, entendeu? O ladrão. Nós temos de fazer uma limpeza política no país, mas eu vejo muita preocupação como fazer isso. Porque não é fazer isso de qualquer jeito, assoldado, sem provas, sem provas concretas e substanciais. Né? Não é assim, porque senão nós vamos cometer, em vez de fazer uma depuração, nós vamos fazer um linchamento jurídico e político. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Eu respeito o Ministério Público, eu acho que é uma instituição que está, graças a Deus, se sobressaindo na vanguarda do país, é uma das instituições que está fazendo a gente progredir no sentido político, no sentido ético, moral, jurídico, mas a gente tem que ter cautela, não podemos estar assoberbados. Então, isso que eu fico ainda nas análises, né? Analisando todos os lados, as falas, né? E assim, se de fato a apuração aprofundada, com qualidade, com propriedade, verificar que realmente ocorreu, tem que punir. O seu Lula tem que ir para a cadeia. Ele não é acima da lei, ninguém é acima da lei. Entendeu? Só assim nós vamos passar limpo a política brasileira.
entendeu? Quando as nossas instituições estiverem fortes, funcionando. Agora, não pode ser, entendeu? Funcionar para um lado e para o outro ser negligente. Porque até o momento, eu estou aqui esperando quando é que o senhor Sérgio Moro vai decretar a prisão do Cunha, entendeu? E vai, né, mandar o inquérito dele mais um ou dois para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Porque ali as provas são muito robustas. Muito robustas. Não é porque é do lado lá, não. Eu queria que tivesse, se por acaso ocorreu, que as provas fossem robustas também do lado de cá, documentado. Porque lá tem documento que tem a assinatura dele, tem a assinatura da mulher dele, tem toda a ficha de cadastral dos bancos na Suíça, nas contas, então não tem como você coisa. Você reconhecer que a assinatura é dele. Então isso. Aí é que eu pergunto, se o Lula é proprietário de lá, cadê o título de propriedade? Cadê a assinatura de Lula? É isso aí. Vereador Marcos Antônio, do PSOL, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer imensamente você ter vindo conversar aqui com os nossos internautas. Eu que agradeço, Alex. Sempre é uma satisfação vir aqui contigo, a gente conversar sobre política e sobre variados temas. Eu acho que a população do Natal também vai prestigiar esse canal e vai nos dar uma boa audiência. A gente sempre vai estar aqui à disposição, voltando para falar com você e com o povo do Natal. Obrigado, vereador. Sucesso aí na sua jornada. Nós ficamos por aqui e até a qualquer momento aqui na página do Facebook do Portal de Notícias Agora RN. Ou assista a entrevista completa também diretamente acessando o portal www.agorarn.com.br. Acompanhe o Portal Agora RN também pelas redes sociais do portal. Um grande abraço. Até a próxima.